Você não tem falta de confiança, você só é indisciplinado. Não é falta de talento, não é falta de oportunidade, é simplesmente porque você não faz o que deve ser feito. E eu sei disso porque eu fui exatamente assim. E calma, eu não tô falando isso pra te atacar. Eu tô falando isso porque eu percebi isso em mim e me ocorreu isso esses dias. Na programação eu dei uma parada de estudar e vi a IA fazendo tudo por mim. Ela escrevia meu código, revisava as PRs, criava toda a documentação e eu comecei a sentir uma sensação totalmente estranha. Tipo assim, será que eu ainda sabia fazer alguma coisa? Parecia que eu tinha regredido. Já não estava sentindo a mesma confiança de escrever um código sozinho ou fazer um teste. E na academia foi a mesma coisa. Eu estava treinando, mas eu relaxei no cardio e na dieta. E mesmo indo na academia todos os dias, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Eu estava sendo indisciplinado em outras áreas e isso estava me afetando diretamente na minha confiança. E foi aí que eu entendi uma coisa: o problema nunca foi confiança, foi falta de disciplina. E tem uma coisa que eu percebi sobre mim mesmo: eu não me sinto o mesmo sem disciplina. Quando eu começo a largar a rotina, deixo a vida me levar, começo a comer qualquer coisa, pular treino, parar de estudar, tipo, só fazer as coisas que me dá vontade. No começo é até bom, você tem sensação de liberdade, você faz o que quiser. Depois de um tempo eu começo a me sentir mal, sem foco, sem direção, sem saber o que fazer durante o dia. Isso começa a afetar tanto meu trabalho, meus objetivos, minha rotina, e eu começo até a procrastinar mais. É como se faltasse alguma coisa, e o mais louco que isso nem é sobre produtividade. É minha identidade mesmo, sabe? Faz parte de mim. Eu me sinto como se eu não fosse eu mesmo. E o oposto disso é muito claro para mim, porque quando eu entro numa rotina mais desafiadora, eu preciso ter disciplina, mesmo que isso exija um esforço físico, um esforço mental muito grande, eu me sinto muito melhor. Porque eu sei que eu preciso fazer o que precisa ser feito, eu sei que eu estou evoluindo e eu estou correndo atrás dos meus objetivos. E quando eu vejo que não tem nada me desafiando no dia, quando eu não saio da zona de conforto, parece que esse dia nem rendeu para mim. Por isso que eu vejo disciplina hoje em dia com outros olhos. Não vejo como obrigação, mas vejo como uma maneira de me manter no caminho. E tem uma coisa que eu acredito muito, é que disciplina gera confiança. Para mim, disciplina é a forma mais alta de confiança que existe, porque ela prova para você mesmo que você é capaz. Quando você é disciplinado, você está fazendo coisas que você não quer fazer. Você está estudando mesmo cansado, você está treinando sem vontade, você está fazendo coisas que são realmente difíceis. E mais do que isso, você está dando passos em direção a algo que talvez nem acredite totalmente que você consegue, ou que você sabe que vai ser muito difícil. E é aí que tudo muda, porque você cria a ideia que você tinha sobre você e constrói outra. Uma versão que executa, mesmo sem vontade, mesmo sendo difícil, e isso constrói confiança de verdade. Eu lembro quando eu comecei na programação, nada fazia sentido. Array, loop, promise, então, meu Deus. Eu acabava travando em coisas básicas e tinha pensamento se isso realmente era para mim. Mas aí eu continuei, mesmo errando, travando, mesmo sem entender as coisas direito. Até que chega no momento que eu consegui resolver um problema sozinho e tudo começou a mudar. Porque eu comecei a pensar, pô, talvez se eu me dedicar, se eu estudar mais, eu consigo entender mais as coisas. E isso gera confiança, porque você mantém disciplina de se permanecer no processo. O que mais trava nas pessoas não é a falta de capacidade, é a imagem que elas têm de si mesmas. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo aprender isso não é para mim. E essa ideia controla tudo, suas decisões, suas ações, seu comportamento. Só que essa versão só muda quando você prova o contrário. Quando você faz algo difícil e percebe que você consegue, aí você começa a reconstruir quem você é. E muita gente dentro da programação tenta fazer isso da maneira errada. Elas compram curso atrás de curso, querem aprender uma nova stack, acham que precisam aprender um novo framework, uma nova linguagem, acham até que precisa comprar um supercomputador, deixar o setup bonitinho. Elas assistem conteúdo o dia inteiro, mas no final não executam. E sem execução não tem confiança. Você pode consumir o máximo de conteúdo que você puder, mas sem execução nada muda. E a confiança vem de coisas simples, mas que a maioria não faz. Resolver problema difícil, entregar a tarefa no trabalho, estudar mesmo sem vontade, fazer o que você falou que ia fazer. É simples, mas não é fácil. E eu sei, nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo está na mesma fase, nem todo mundo tem a mesma estrutura, mas no final, o que realmente importa é a vontade de mudar. Porque sempre dá pra fazer um pouco mais. Mesmo que seja pouco, se for consistente, já muda tudo. Então tenta ser 1% melhor a cada dia, porque de pouco em pouco você consegue chegar no seu objetivo. E disciplina basicamente é isso.
Você cumprir promessas que você fez com você. Se você fala que vai estudar 1 hora, você vai lá e cumpre. E basicamente você começa a confiar em você e isso muda tudo. E se você quer subir de cargo, conseguir a sua primeira vaga, você não precisa ser o mais inteligente, mas você precisa ser o mais consistente. Começa pela disciplina, começa a se aplicar pelas vagas, estudar para melhorar, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar seus objetivos. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual que é a meta que você vai cumprir hoje. Tamo junto.